E aqui a gente tem começa a explorar o conceito de vulnerabilidade, ameaças e ataques. As vulnerabilidades elas têm algumas categorias. Por exemplo, em termos de vulnerabilidade, nós podemos falar da vulnerabilidade de corrupção, que o meu ativo ele pode estar vulnerável à perca de integridade, né? Ou seja, ele pode estar vulnerável a ser corrompido. Lembra que eu falei que integridade é quando você quer manter aqueles dados da forma que eles foram gerados, mesmo se ele for transmitido ou se ele for mantido em um determinado local de armazenamento. Você quer manter que aqueles dados eles continuem os mesmos. Se esses dados eles forem alterados, você vai perder a integridade. Então, seu ativo ele está às vezes vulnerável à corrupção, né? Vulnerável ele é passível de ser corrompido, vamos dizer assim. Uma outra categoria de vulnerabilidade agora está ligada à confidencialidade. É a vulnerabilidade relativa ao vazamento de informações, por exemplo, né? Quando você tem informações vazadas, você perde confidencialidade. Essa é uma vulnerabilidade bastante comum quando você transfere informações pela rede, né? Dados pela rede. Ou a perda de disponibilidade, ela se traduz na vulnerabilidade de indisponibilidade, né? Quando você torna um determinado ativo indisponível ou quando você degrada o desempenho daquele ativo, né? Para acessar aquele ativo, para usar a rede, né? Usar o meio de acesso àquele ativo, você demora muito, né? Aquele meio de acesso está degradado, né? Você perdeu o desempenho ali, né? Isso acontece muito nos ataques de negação de serviço. Você diminui o desempenho da rede, começa a processar um monte de requisição, começa a mandar um monte de requisição para um determinado ativo, esse ativo começa a processar essas requisições e a rede começa a ser degradada e começa a ficar bastante lento o acesso. Então você tem aí um ataque à disponibilidade, né? Essa vulnerabilidade ela está no campo da disponibilidade. As ameaças elas são aquelas que são capazes de explorar essas vulnerabilidades, as fraquezas do sistema, né? Um sistema que é passível de ser corrompido, um sistema que é passível de ser informações que são passíveis de ser vazadas, ou um sistema que é passível de ser derrubado. E aí quando você efetivamente derruba aquele sistema, aliás, quando você efetivamente derruba aquele sistema, você faz um ataque, né? A existência do ataque já torna possível, já torna visível a ameaça. E o ataque ele pode ser passivo ou ativo, né? Quando o ataque ele é ativo, é aquele ataque que nós costumamos pensar em termos de ataque. Quando alguém efetivamente faz alguma coisa contra o sistema, né? Ele tenta alterar os recursos do sistema, ele tenta afetar o funcionamento do sistema, ele tenta derrubar o sistema, ele tenta roubar informações. Ele ativamente faz alguma coisa. Ao passo que o ataque passivo, né, que é a ameaça realizada, né, a ameaça está lá, é o potencial do ataque, a pessoa realiza o ataque, mas de maneira passiva é quando alguém, por exemplo, fica na rede tentando escutar o que está acontecendo, né? Ou você fica numa rede Wi-Fi tentando, com o sniffer aberto, que é um software de captura de pacotes, tentando capturar os pacotes que trafegam na rede. Ou quando você faz leitura e análise usando técnicas de machine learning, por exemplo, de ciência de dados, de análise de dados, para poder tentar descobrir algum tipo de mensagem que é passada, né, por meio da troca de muitos pacotes. Isso é um ataque passivo, né? Você simplesmente fica lá, de butuca, né, vamos dizer assim, escutando, olhando, observando, sem efetivamente agir, né? Você só fica escutando, captando as mensagens que são transferidas de um lugar para o outro. Você não está afetando necessariamente o sistema naquele momento, mas você está captando, coletando algumas informações que podem trazer vantagem para você como um atacante, né? E esses ataques, eles podem ser internos ou externos, né? A gente costuma pensar nos ataques externos, né? Nos agentes maliciosos, nos atacantes que ficam externos das organizações, mas existem ataques que são originários
dentro do perímetro de segurança interno, né? Dos próprios funcionários da empresa, dos próprios agentes, dos próprios usuários que têm acesso a um determinado sistema, né? E esse ataque, às vezes, ele não é necessariamente por maldade, vamos dizer assim, né? A pessoa não está com intenção de atacar, de roubar alguma coisa. Pode ser que sim, mas pode ser que ele cometa algum determinado erro, né, de operação daquele sistema e degrade algum daqueles atributos. Um exemplo claro aí é quando você, por exemplo, tropeça num fio de rede e derruba o servidor, né? Você degradou aí a disponibilidade do sistema, mas não foi porque você quis, você simplesmente tropeçou, né, no cabo de rede. E aqui a gente tem alguns exemplos de consequências para essas ameaças, né? Quando a ameaça, aqui ó, nós temos as ameaças de exposição, interferência e intrusão. Quando acontecem essas ameaças, a consequência é a revelação não autorizada de informações, né? No caso de personificação, que é quando uma entidade não autorizada obtém o acesso a um sistema, ou realiza um ato malicioso fazendo-se passar pela entidade autorizada, ou a falsificação, que a gente já sabe, né, quando alguém usa dados falsos para enganar uma entidade que é autorizada, ou a retratação, né, quando a entidade engana a outra, negando falsamente a responsabilidade por um ato. Ela fez alguma coisa, mas ela nega que ela fez aquilo. Isso aí é um tipo de ameaça, de consequência dessa ameaça, que nós chamamos de fraude. Quando a gente tem a incapacitação, a corrupção ou a obstrução de acesso a um determinado ativo, né, ou a incapacitação desse ativo, ou corromper esse ativo, nós temos aí uma ameaça de disrupção. A gente costuma chamar de disrupção, né, que é a circunstância ou evento que interrompe ou impede a operação correta de serviços e funções do sistema. Está muito ligado à disponibilidade. E aí, quando a gente tem a apropriação indevida ou a utilização indevida, você tem acesso àquele sistema ali, mas você está usando de forma indevida, por exemplo, aquele funcionário que usa o computador do patrão ou do trabalho, né, para poder jogar, vamos dizer assim, você está fazendo a consequência desse tipo de ação de ameaça, desse tipo de ataque, vamos dizer assim, é a consequência de usurpação. E aqui temos alguns ativos e os exemplos de ameaças dentro de cada um daqueles atributos que nós falamos, né, dos atributos CID, né, da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Se vocês se recordarem, os ativos do sistema são o hardware, o software, os dados e os enlaces de comunicação, né, a rede. E aí, um exemplo de ameaça à disponibilidade de um hardware é quando o equipamento é roubado ou é desabilitado, né? Ou, sei lá, quando há negação de serviço, né? Um exemplo de problema de ameaça de disponibilidade em software, quando programas são removidos, negando acesso ao usuário. Alguém vai lá e desinstala um programa que não deveria ser desinstalado. Problema de ameaça de disponibilidade em dados, quando os arquivos são removidos. Você vai procurar um determinado arquivo e aquele arquivo já não está lá mais. E enlace de comunicação, quando as mensagens são destruídas ou eliminadas. Ou quando você derruba um enlace de rede, né? Você corta o acesso de um lugar para o outro que usa a rede para acessar, né? Para se comunicar. No caso de confidencialidade, em software, a ameaça de confidencialidade é quando a cópia não autorizada de software é feita, né? Aquele determinado software não era para estar disponível se não for pago, né? Para as pessoas que não pagaram para ter o acesso àquele software, e ele está disponível, a famosa pirataria. Então você acabou tendo um prejuízo de confidencialidade nesse caso, né? Aquilo que era confidencial aos usuários pagantes está sendo distribuído na internet. Os dados, quando ameaça de confidencialidade dos dados, quando é realizada a leitura não autorizada desses dados, ou quando alguém usa análise estatística para poder tentar inferir o que aqueles dados significam. E no caso de enlace de comunicação é quando as mensagens são lidas ou quando o padrão de tráfego de mensagens é observado. A pessoa fica lá olhando a rede,
olhando o padrão de tráfego de mensagem para tentar inferir, né, tentar adivinhar o que está acontecendo naquela comunicação, que tipo de mensagem está sendo transmitida. Né? No caso de integridade em software, é quando um programa instalado é modificado. Né? E aí a intenção do atacante pode ser fazer ele falhar, né? Pode ser para fazer com que aquele determinado software se comporte de maneira diferente daquela que ela foi projetada. Por exemplo, quando tem aqueles ataques distribuídos, né? Os atacantes eles invadem vários computadores, né? Instalam, modificam determinado software e fazem com que esses softwares eles sejam transformados em uma espécie de zumbi. Eles atendem a uma operação de comando vindo por parte do atacante para fazer algum determinado tipo de coisa, como por exemplo um ataque de negação de serviço distribuído, né? Várias pessoas tentando mandar requisição de vários lugares para tentar derrubar um determinado site. No caso de enlace de comunicação, a integridade é quando as mensagens são modificadas, atrasadas, né? Você interferiu na integridade do enlace de comunicação. E no caso dos dados, é quando os arquivos que estão guardados ou os próprios dados eles são modificados, né? Ou novos arquivos são fabricados e colocados lá naquele determinado local de armazenamento. Uma expressão muito comum é a expressão superfície de ataque. A superfície de ataque ela consiste nas vulnerabilidades, ela tem a ver com as vulnerabilidades que estão acessíveis e que podem ser exploradas em um sistema. Né? Os atacantes eles podem explorar essas vulnerabilidades e quanto mais vulnerabilidades existem em um determinado sistema, maior o que a gente chama de superfície de ataque. Né? Aqui nesse slide tem alguns exemplos, como por exemplo, quanto mais portas abertas de servidores web, né, e código escutando essas portas de maneira indevida, mais vulnerabilidade você tem. Né? Ou quanto mais serviços disponíveis no interior de um firewall, né, e que você não está controlando, mais vulnerabilidade você tem, maior a sua superfície de ataque. Quanto mais código que processa dado, código que vai processando dado automático que vem por intermédio de e-mail, né, ou esses códigos que vêm em macro, né, tipo aqueles macros de documento de escritório no Word, né, no Excel, ou scripts que vêm dentro de e-mail, scripts que vêm em arquivos XML, por exemplo, eles podem ser superfície de ataque. Você pode baixar um determinado documento do Word e ele vir com a macro que executa dentro do seu sistema e faz alguma coisa que não deveria fazer. Né? E aqui tem exemplo de interfaces SQL, né? Os formulários web. Tudo isso também é uma superfície de ataque. Pessoas podem tentar atacar o seu sistema por meio de um formulário web, como por exemplo o que acontece com a SQL Injection. Né? Eles usam um formulário web para fazer uma injeção de SQL para tentar alterar alguma coisa dentro do seu sistema, né, do seu banco de dados, e obter acesso àquele sistema. Né? E aí nós podemos ter também a superfície de ataques que são pessoas, né, que são seres humanos. Um funcionário com acesso a informações sensíveis e esse funcionário ele é vulnerável a ataque de engenharia social. Ele é uma outra superfície de ataque. Um atacante ele pode ligar, pode mandar uma mensagem, um WhatsApp, ou um SMS e enganar esse funcionário para que esse funcionário ele conceda esse acesso que ele tem, que é um acesso privilegiado a informações sensíveis, a esse atacante que explorou essa vulnerabilidade aí nesse funcionário. Então, esse é o conceito de superfície de ataque. Consiste nas vulnerabilidades. Temos algumas categorias para superfície de ataque. A gente pode falar de superfície de ataque na rede, no software e inclusive nos seres humanos. Né? Na rede, a gente tem, por exemplo, que pode ser uma vulnerabilidade que é na rede local da empresa, né, na própria LAN, ou na rede WAN da empresa. Né? Muito provavelmente pode ser na WAN, porque embora dê para fazer um ataque na rede LAN, você precisa talvez ter acesso
as instalações físicas daquela determinada organização, né, que já não é tão fácil. Então, a maioria dos ataques eles acontecem por meio da WAN, que é a própria internet. É um exemplo de ataque que acontece na WAN. Né? A pessoa usa a rede mundial de computadores para fazer ataques em pessoas que estão usando essa mesma rede, né? A rede da internet. A superfície de ataque no software, né? As vulnerabilidades que estão ali na aplicação, no utilitário, no próprio sistema operacional. Então, tem um foco especial aí naqueles softwares que são servidores web, né? Porque atingindo o servidor web, por intermédio da internet, talvez você consiga acesso a informações que você não deveria de uma determinada empresa. Você nem precisa estar localmente naquela empresa. E superfície de ataque humana, então aquelas vulnerabilidades que são criadas pelo pessoal interno, ou até por pessoas internas, que tem a ver com o que a gente chama de engenharia social. Que é aquele ato de uma pessoa, um atacante, enganar uma outra pessoa para obter algum tipo de vantagem. Né? Uma outra superfície de ataque relacionados aos seres humanos é o próprio erro humano. Né? O erro humano é uma superfície de ataque. Às vezes um ser humano comete um determinado erro que vai afetar a integridade, talvez ele altere um dado que não deveria ter alterado, sei lá, roda algum tipo de update firmware, que quem já estudou banco de dados sabe do que eu estou falando, né? Vai rodar algum tipo de mudança nos dados sem colocar o where e você acaba mudando o banco de dados inteiro. Então você, por um erro humano, você acaba criando aí você fazendo um ataque mesmo sem querer fazer esse ataque, né? Se aproveitando aí de uma superfície de ataque que é a superfície humana, né? A capacidade do ser humano de errar.